Beleza. Bora continuar nossos estudos aí na parte de orientação a objeto. Agora vamos construir uma classe para representar uma pessoa, né? Essa classe daqui, pessoa, a gente vai usar ela lá na frente. Então é legal fazer ela bonitinha para funcionar bem. Vamos criar um arquivo novo. Joia, vou salvar ele como pessoa. Dentro da nossa pastinha. Compartilhando aí com vocês. Joinha. Paranana. Agora, uma classe para representar uma pessoa. Perfeito. Vamos ver as características que vai ter aqui para nossa pessoa. As características que a gente vai utilizar, então, as características serão nome, idade e altura. Então, bora colocar nome, idade e altura. Nome, idade e altura. Nós iremos colocar aqui o nome, a idade e a altura. Por que aí o senhor já criou um construtor, senhor? Nesse exercício específico? Todos eu criei? Não, todos o senhor criou, sim. Não foi isso que você perguntou? Por que eu criei? Sim. Você criou em todos? Todos. Não, nesse aí tem algum motivo especial ou não? Eu quero que o nome não seja null, né? Ah, beleza. Legal. Olha lá. String. Nome não vai ser nulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui this.nome vai ser igual a branco, por exemplo. Já não é nulo, é diferente. Já mudou. A idade, eu vou setar uma idade padrão. Em vez de 0, eu vou colocar 1. Ou se não, eu vou colocar aqui Rosen. E aí eu vou colocar a idade. This.2005 está com 17 anos. É isso? Vou colocar a idade do Rosenberg aqui. Idade igual Errou a... por 1. Errou por 2, na verdade, 19. 19 anos. Pô, acertei agora. Altura. 1,70. Quase. Errou por 1. Por 2, 1,68. Tá bom. Aí, ó. Cara, eu sou do mesmo tamanho do Alanzinho. Alanzinho. Você tem noção do que é isso? Ah, não é. Sou, cara. Você é quase do meu tamanho. Eu acho que eu sou. Eu tenho 3 centímetros a mais, cara. Não... Alanzinho. Ai, ai. Isso é coisa da Kátia, aposto. Isso aí é o jeito que a Kátia vai chamar. Criamos lá os nossos atributos nome, idade e altura. Todos eles eu coloquei como privados. Os valores em formato nome, em formato string, idade em formato int e altura em formato double. Colocando lá os valores padrões, então o nome de qualquer pessoa, qualquer objeto pessoa criado a partir dessa classe vai ser Rosen, a idade vai ser 19 e a altura vai ser 1,68. Vamos fazer agora os nossos métodos de entrada public, void, set, nome. E aí a gente vai fazer o nome entrar, mas a gente vai validar. Vamos criar as validações, porque eu disse que essa classe aqui a gente vai usar lá na frente. Então é legal que ela esteja bem montada. If nome não for igual a nulo e nome ponto seu comprimento is length tem que ter pelo menos 2 caracteres para não ficar zoado aqui, para a gente não ter A, B, C, D. Se isso daqui for verdade, this.nome receberá o nome. Senhor, só uma dúvida. Diga. Ó, na questão do construtor aí, mas e se eu lá na minha classe lá, onde eu fosse criar o objeto, eu não poderia colocar isso como atributo lá? E aí ele deixaria de ser, sei lá, nulo, igual o senhor falou? Mas para colocar lá, você tem que fazer um set, não tem?
Não, não necessariamente, né? Se eu Sim. colocar lá, Se ele é privado, eu tenho que fazer 7. Tem que setar. lá eu não conseguiria colocar, tipo, sei lá, pessoa, pessoa 01, tipo, aí vai, pessoa 01 ponto, 7 nome. ou só nome, não vai? Não... Pessoa 01 ponto nome igual a Rosen, por exemplo? Por que que não vai? Aqui, ó. Ah, verdade. E aí quando é privado eu teria que Encapsulamos. ter o 7. Ah, Nós encapsulamos, nós colocamos private, aí a gente vai ter que fazer 7. E aí não vai ter como fazer isso lá direto. Eu posso fazer o quê? Crio o objeto pessoa 01.setNome, Rosen. Posso. Não tem problema nenhum. Sossegado, posso fazer. Mas eu quero criar todas as pessoas com esse padrão. Se eu quiser aqui colocar outra coisa, deixar em branco, posso. Qualquer coisa que seja válido aqui, sem problema nenhum. beleza. Agora a gente vai setar a nossa regra de negócio, ou seja, o nome não pode ser nulo e o nome não pode ter tamanho menor que 2 caracteres, ou seja, um caractere só não vale como nome para gente. E aí, beleza, já montamos aí uma regra boa. Public set, void set idade. Passando aqui uma idade, idade é no formato int. Idade, a minha regra será que if idade tem que ser maior ou igual a 0, não pode ser negativa, e eu não vou deixar também zoar o barraco, colocar uma idade maior que 200. Idade menor igual a 200, por exemplo. Ficou limitada isso daí. Acho que não tem ninguém que tenha vivido mais de 200 anos, né? Então, estou colocando aí uma expectativa de vida absurdamente grande. Se isso for verdade, Se o Fael dispo. e o Alex estivesse na aula, já ia dar uma bela zoada. Sorte sua. Não, tipo, imagina o Rafael e o Alex ouvindo isso. Aí o Alex ia falar assim: ah, como não? Olha o Fael aí. Cara dele. O pior é que seria algo desse tipo mesmo. Ou ele ia falar assim: ó, como não? Ó o Rosenberg com o Rafael aí. É a cara do Alex. Os dois provam isso, né? Né? Ai, ai, fala sério. Cara dele fazer isso daí. Ser não, 7, né? Ser idade, 7 idade. 7 altura, passando um double altura. Ai, Rosenberg, agora eu ri sozinho lembrando disso. Pior, cara, ele falaria isso. Eu acho que a pessoa com Cara dele. menor altura, vamos colocar aí que pode ter, sei lá, uma criança nasce com 20 centímetros? É muito? Não sei. Ah, senhor. Acho que nasce com mais, hein? 20 centímetros eu tenho aqui na minha mão. O meu palmo tem 20. Acho que uma criança deve nascer com, sei lá, 30 centímetros. É, eu vou colocar 20 como limite inferior, né? Se, sei lá, nasceu muito prematura, alguma coisa assim, né? Vou colocar aqui, ó, a altura maior ou igual a 0,2 e a altura menor. Alguém será que tem mais de 2 metros? 3, eu vou Ah, colocar. tem. Jogador de vôlei tem 2,3 m, 2,5 m. Não, mas eu quero saber, será que chega a 3? Não chega, né? Então Ah, eu vou não. colocar, 3 não. vou colocar 3 aqui, ó, 3,0. Então essa é a nossa faixa de altura. Não vou deixar colocar uma altura absurdamente esdrúxula, né? Ah, a pessoa tem 5 metros de altura. Sim. Beleza. Tá aí agora, a gente montou os métodos de entrada. Vou fazer os métodos de retorno. Public. O primeiro é string, get nome. Return nome.
public int get e idade, return idade. E por último, public double get altura, return altura. Já fizemos os métodos de entrada e os métodos de retorno, então para setar e para fazer o get, né, o set e o get. E aí o exercício fala o seguinte, né? Crie um método que é chamado faz aniversário. Se eu passar um valor lógico booleano true para ele, quer dizer que a pessoa está fazendo aniversário. Quando você faz aniversário, o que acontece com a sua idade? Ela é acrescida em 1. Então, esse daí vai ser o objetivo nosso, fazer um método que aumente a idade em 1, caso receba um parâmetro booleano true. Então, ele é público, não vai retornar nada, ele é simplesmente para mudar o valor de alguma coisa. O nome do método é faz aniversário. E ele recebe aqui um booleano. Faz. Se faz aniversário, idade vai ser incrementada em 1. Perfeito, né? Eu não gosto de fazer sem chaves, eu vou fazer chave. Se faz aniversário, é acrescido em 1. Se não, se você não está fazendo aniversário, a sua idade vai permanecer do mesmo jeito. Beleza? Show? Bora testar esse negócio, né? Vamos testar aqui. Vou salvar. Então, aqui vai ser usa pessoa. E canseira, hein? Tá chegando no final. Mas Nossa, o microfone tava aberto aqui. É que a mãozinha tava em cima, eu não via. Ah, não, entenda. Quebradeira, né? Eu entendo perfeitamente. Se eu não vou falar que eu tô cansado. Será longa, cara, porque 12 de outubro, né, quarta-feira, daí começou a chegar gente lá quinta, só vai parar no domingo que vem. Essa semana e a outra semana vão ser osso, né? Vai ser cheio, né? Esquece, Graças a Deus que vem gente, porque se vem gente, hotel continua recebendo dinheiro, você continua trabalhando e beleza, que Deus abençoe muito. Sim. E o chefe ficando mais rico, é importante também. Porque o chefe rico e feliz, aí fica legal. Fica bom pra caramba. Não ficando bravo com a gente, fica light lá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos criar uma pessoa. Pessoa igual a new pessoa. Vou imprimir essa pessoa. Só que eu tô cansado de imprimir desse jeito, ter que ficar lá, System Out Print, aí eu faço um negócio, outro negócio. Pô, isso é chato pra caramba, né? É cansativo. Vou mostrar uma possibilidade que a gente tem. Então, uma possibilidade legal é da gente criar um método em pessoa que nos retorne, por exemplo, uma string e a gente manda imprimir isso daqui. Eu vou chamar esse método, como que você quer, hein, Rosenberg? Fala um nome aí para mim. Que mostre os dados da pessoa aí. Método... Pode ser... Só mais um tempinho. Pode ser mostra dados. Mostra dados, perfeito. Public, string, mostra dados, e esse cara daqui... Melhor, senhor. Exibe dados, né? Mostra, exibe? Exibe dados. Dados, tá aí. Exibe dados, ele vai retornar aqui ele vai retornar uma string. É isso que ele vai fazer, né? Ele vai mostrar os dados em formato string. Então, isso aqui já está funcionando bacana pra caramba. Vou fazer uma montagem para ficar bonitinho aqui, né? Então, aqui, ó.
Nome, 2 pontos, e aí eu vou colocar aqui o nome da pessoa. Com a gente tem a idade, 2 pontos, vou colocar a idade aqui, vírgula, altura, 2 pontos, e eu vou colocar a altura aqui. Para ficar mais legalzinho, vou dar um Enter. Dar um Enter aqui. Para a gente ver, vai fazer isso aqui. Vai fazer o nome, idade e altura. Compila esse cara. Agora, olha só que legal. System, ponto, out, ponto, print, ln. Eu vou imprimir pessoa, ponto, exibe dados. Compila, executa. Olha lá o nosso exemplo. Pessoa, nome, Rosen, idade 19, altura 1,68. É legal, né? Muito mais fácil para a gente ver as coisas, né? Aquele ditado, a vida como ela é, nunca foi tão controverso. Tipo, porque a vida, às vezes, facilita pra gente. Aí, ó. Então, quando a gente começa a entender, o negócio começa a ficar mais fácil. Tanto é que fala-se que a ignorância é a escuridão, né? O conhecimento é a luz. Então eu te trago a luz, te trago a luz, te levo à luz, né? Estou te levando para a luz, estou te levando para o conhecimento. Sim. Essa é a mágica. A luz é o caminho. Olha lá, lindo, maravilhoso. Só que eu vou te falar um bagulho. E se, ao invés de criar um método exibe dados, e se eu pudesse fazer assim, ó? Eu posso? Posso. Compilo. Compilou. Será que funciona? Eu rodo. E aí ele me mostra um bagulho muito louco, né? Ele mostra ali pessoa, arroba, e aí ele tem um número. Isso aqui é um hexadecimal. Qual da memória que está sendo apontado, não é isso aí? Esse daí é quase isso. Isso aí é um hash code no formato hexadecimal. O hash code é um cálculo numérico que é feito para verificar a situação desse objeto. Ele calcula quanto que vale esse objeto aí numericamente. E aí ele gera esse valor. Ah, então, se você... Eu acho que eu já vi isso aí. O senhor mesmo falou. Se o senhor colocou lá como string, se o senhor fizer um trem aí agora, de pessoa para string, ele vai imprimir igual estava antes. Exato. Vamos ver. Vamos ver. Fazer esse bagulho daí. Vou mostrar lá, então. Não tem. Vou pegar aqui em LP e vou colocar aqui também. Vamos deixar tudo no jeitinho. Olha só. Classe string. Beleza? A classe string, ela tem um método chamado... E aí ela tem um método chamado... Deixa eu ir na página. Eu acho melhor, porque a gente vai no navegador. Fica ali. Nossa, tô com um monte de coisa aberta, né? Pelo amor de Deus. Eu ia falar isso agora, cara. Como que o senhor não se perde nesse monte de coisa? Meu computador fica com tudo aberto sempre. Javadoc string. Javadoc string. Vou pegar a documentação agora da versão 11. Vamos ver a versão 11. Vou lá nos métodos. Olha lá, métodos. Cliquei, é só rolar lá para baixo que a gente vai. Métodos. Vou tirar um pouco o zoom, porque eu acho que eu sou exagerado para poder enxergar, né? Se a gente olhar aqui, existe um método. Cuidado aí para não ficar enjoado. Tô indo um pouquinho mais. Tem um método chamado... Opa, cheguei nele. Tem um método dentro da string chamado toString.
Aí você fala assim, puta, tem um método na string chamado toString. Qual que é o que faz o método toString da string? Por incrível que pareça, esse método, ele retorna a string no formato string. Mas da onde que ele vem, né? Ele vem de uma classe chamada Object. Então, vou pesquisar aqui, ó. Object. Tá lá, Object. Se você olhar aqui dentro do... e pessoa é um objeto, essa é a sacada. A classe objeto, ela é a classe Adão das classes. É a primeira, a primordial. A que foi criada antes de tudo. Tudo deriva dela. Então, a classe objeto, nós temos aqui embaixo, ó. Cadê? Passei. ToString. ToString retorna a representação de um objeto no formato string. É isso que ela faz. E olha só que legal. Ela vindo aqui, ela fala para você, olha, como que ela é? É public string toString, retorna a representação de um objeto no formato string. Em geral, o método toString retorna a string no formato de apresentação textual, né? De formato texto. E como que ela faz? Ela vai mostrar a classe com o nome dela, arroba, o hash code dela convertido para uma string, mas só que essa string no formato hexadecimal. Coisa louco. E é exatamente isso que acontece. Então existe um cara chamado toString, que se eu quiser, eu posso reescrever ele. E aí a gente vai começar a falar de uma outra coisa muito bacana. Vamos lá na pessoa. Eu vou deixar esse exibdados do jeito que está e eu vou fazer mais um método aqui, que eu vou copiar ele e eu vou escrever o método, né? Que é exatamente igual isso aqui. O método se chama toString. Olha aqui, ó. É toString. E a assinatura dele é public string toString. Então é public string toString. Tem que ser exatamente igual? Tem que ser exatamente igual. Beleza? Eu fiz isso daqui. Vou compilar. Compilei. Agora eu tenho um método chamado toString. Eu vou vir aqui. Eu não coloquei nada além do nome do objeto. Você lembra a saída que teve, né? Sim. Que era lá, pessoa, arroba, aí tinha um número. Rodei agora. Olha lá. Nome, Rosen, idade 19, altura 1,68. E aí o que acontece? Mas eu não estou chamando o método toString. Sim, você não está chamando o método toString. Mas quando você está mandando imprimir alguma coisa, ele vai converter isso daqui para uma string. Sim. Logo, existe um método mágico chamado toString, que quando você tenta imprimir um objeto ou você concatena ele de alguma forma, quando você quer transformar ele de alguma forma para string, esse método é chamado automaticamente. Se eu fizer isso daqui, ele vai dar a mesma resposta. Se eu fizer isso daqui, ele vai dar a mesma resposta. E como a gente fez igual, né? Ponto exibe dados. Ele vai mostrar igual. Então, ele vai ter que ter 3 impressões exatamente iguais. Compilou, executou. E olha que legal, pois ele tem 3 execuções exatamente iguais, ó, tudo igualzinho. Funcionou tudo da mesma forma. Só que isso daqui que a gente fez é modificar um método que já existe. Porque o padrão, ele já estava chamando. Sem a gente fazer, ele estava chamando daquela forma lá, que era nome da classe, arroba o hashcode dele, né? Em formato hexadecimal. Esse método já existe, mas só que ele não está dentro dessa classe. Ele está lá dentro da classe Object. E aí a gente precisa fazer uma referência, que é fazer uma anotação aqui no nosso código, para que ele entenda que isso daqui não é nosso. Isso daqui é de outra pessoa que já criou e eu estou modificando o comportamento dele. Eu vou fazer aqui um arroba override. Quer dizer, então, que eu estou pegando a mesma assinatura do método e modificando o comportamento dele. Eu estou
fazendo uma sobrescrita do método, eu estou escrevendo o método novamente. Então, eu estou modificando o comportamento do toString para que eu possa ter algo especial para mim. Isso daí é polimorfismo de método. Acabamos de entrar numa seada nova aí, um novo pilar da orientação a objeto. A gente já tinha visto um pilar que era o encapsulamento, agora a gente viu o polimorfismo, só que aplicado a método. Então, a gente fez um polimorfismo de método. Chique demais, a gente pode fazer isso daí, facilita muito a vida. Vamos testar, só para sermos... Opa! Só para sermos felizes, né? É aquela parte lá que a gente usa o mesmo nome do atributo para... O encapsulamento é o private. Você está tirando a visibilidade do método. E aí, por isso, você faz os métodos acessórios. Beleza. Sobrecarga de método é onde você utiliza o mesmo nome do método, mas você modifica a assinatura. A gente usou aqui no exercício do número, né? Que a gente tem o is', e ele não tem nenhum parâmetro de entrada, e o is' com um inteiro aqui de entrada. Então, aqui a gente tem uma sobrecarga de método. A gente está sobrecarregando esse método com mais de uma assinatura, né? Ele tem o mesmo nome e assinaturas diferentes. Assinatura é o parâmetro? A assinatura é o nome do método mais o tipo do parâmetro de entrada. É o tipo, não é o nome. Então, é o conjunto. É o conjunto. Se eu tivesse 3 parâmetros aí no is', nesse primeiro aí, tivesse is' embaixo com 4 parâmetros, daria São diferentes. Normal. São diferentes, porque a assinatura é literalmente ter o nome com um tipo de parâmetro. Eu poderia fazer assim, is' passando uma string agora. Poderia. Uhum. Porque aí eu tenho um que não tem nada, um que tem inteiro e outro que tem uma string. Tem. Beleza, são diferentes e funcionam nessa forma daí. Funciona numa boa. Legal. Isso daí, então, é a sobrecarga do método. Eu estou sobrecarregando ele, mudando a assinatura. E aí a gente fez agora um override. Eu estou reescrevendo o comportamento do método, como que ele se comporta, como que ele age. Traduzindo, estou mudando como que está escrito lá. Se ele fazer de um jeito, eu vou fazer de outro agora. Então, eu mudei o comportamento do método toString. Por padrão, o método toString faria o quê? Ó? Tá aqui. Não, tá no navegador. Tá aqui, ó. O método toString faria isso daqui, ó. Ele faria esse comando daqui. Mas não, eu não estou deixando ele fazer esse comando. Eu estou fazendo esse comando daqui. Eu mudei o comportamento do método. Então, eu estou fazendo uma modificação de comportamento, mas o método com o mesmo nome, mudando de comportamento, é polimorfismo, e aí aplicado ao método. Estamos fazendo, então, senhor, polimorfismo de método. Qual que é a diferença se o senhor olhar lá no navegador lá, para isso daí? Tipo, só coloca lá para eu ver se eu entendi, por gentileza, no navegador. Isso daqui é o método toString original, ó, que ele vai trazer o nome da classe, arroba, aí depois um número em formato hexadecimal, que é o que foi o primeiro lá que apareceu com o hashcode. Exatamente, que aí deu pessoa, arroba, alguma coisa. Beleza. Show. É isso daí que ele deu. E aí, quando eu mudei, agora eu mudei o comportamento do método toString. Então, eu fui lá e falei, olha, o toString não vai mais se comportar colocando o nome da classe, arroba, o hashcode em hexadecimal. Ele vai se comportar colocando o nome com o nome, a idade, a altura, escrevendo isso aqui entre colchetes. É isso daí que eu fiz. Eu mudei o comportamento dele, mudei a forma dele funcionar. Essa foi a brincadeira que a gente montou agora, e né? Lá na classe, como é que ele tá mesmo? O toString? O toString, ele pode... Porque o segredo tá aí, né? Então, ele pode ser chamado somente o objeto. Se eu chamar somente o objeto, mandar imprimir somente o objeto, como o print vai ter a ideia de converter isso aqui para string, o que ele vai fazer? Ele vai chamar implicitamente o método toString aqui. Mas se você quiser colocar ponto toString, também funciona. Não tem problema não, funciona. Tá, mas aqui, ó, a sacada é a seguinte, qual que foi o segredo, o fiel da balança, para ele poder converter e informar esse cara daqui, ele recebe string. Tudo no final para ele é string. Ele converte tudo para string, para imprimir. Mas e por que aquela hora ele saiu em formato hashcode?
Porque ele pegou tudo aquilo e colocou em formato string. O hash code, ele está em formato string. Tudo está em formato string. Aqui é um texto, concatenou com um char que virou string. Esse cara aqui está devolvendo uma string. Só que ele pegou um número que eu acho que é long, eu acho que o hash code gera um número long, transformou em hexadecimal esse número long, e depois esse hexadecimal em formato string e mostrou ele em formato string para a gente. Esse método aqui, toHexa_string, ele faz isso. Ele pega um número, eu acho que inteiro ou long, e converte em hexadecimal no formato string. Um hexadecimal em string. Por quê? Porque hexadecimal vai de 0 a 9, de A a F, né? Então ele tem letras. Não, até aí eu entendi, senhor. O que eu não entendi é o seguinte: a primeira vez que a gente mandou imprimir, ele imprimiu com o hashcode. Sim, com hashcode. Por quê? Aí... Por que ele imprimiu com hashcode? Porque eu não tinha o método toString. Ah, era exibe dados. Era exibe dados. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, mudar o nome desse cara aqui. String 2. Não é mais o toString, então não dá para fazer override, beleza? Certo. Porque não é mais o mesmo nome. Compilei esse cara daqui. Obviamente, esse cara aqui não vai funcionar porque não existe, né? Tem dois aí. Ou vai funcionar? Não, esse cara aí, deixa eu ver, pessoa toString. Ó, vou colocar com e sem. Eu vou compilar. Ele funciona. O método toString foi o que eu te falei. É um método mágico que não existe no nosso código. Tudo que a gente fez, ó, esse cara aqui, número, ele tem um toString aqui. Se eu chamar o objeto número ponto toString, ele funciona. Então, quer ver aqui, ó, eu tenho o objeto meu número. Joia? Certo. Eu vou colocar aqui, ó, o objeto meu número, eu vou fazer, ó, system.out.println, e eu vou mandar imprimir o meu número. Quando eu faço isso, ele chama o toString, né? Dentro desse cara aqui, ó, olhando, não tem toString. Não tem. Já que não tem, como que ele vai fazer? Será que funciona? Compilei, rodei e vou lá, olha aqui, ó, ele funciona. Por quê? Porque o toString é o famoso método mágico que eu falei, ele existe lá na classe objeto, que é a classe que deriva de todo mundo, deriva dela. Todo mundo deriva dessa classe daí. Então tem o bendito do método toString, todo mundo tem o método toString. E aí, por causa disso, ele vai imprimir o nome da classe, arroba, o hash code desse objeto daqui, em formato hexadecimal, convertido para string. E aí ele imprime. Se eu criar um objeto toString ali dentro, ele não vai funcionar. É mais desse jeito. Ele vai funcionar do jeito que eu colocar. Olha aqui, ele converte porque o system é um objeto que deriva dessa classe, é isso? Não, porque o system, ele chama uma string. Ele imprime somente string. Ah, tá. Porque tudo que você colocar entre os parênteses do print ali, né? Aqui, ó, sim, o print, tudo que tiver print, out, aqui, ó, tudo que tiver aqui dentro, isso daqui vira string. No final, sem necessariamente ter que ter aspas, né? Sem necessariamente. Ele converte para string. Se ele não conseguir converter para string, ele não funciona. Beleza, olha aqui, então aquele número lá, aquele hashcode lá, aquele número lá, aquele código lá, aquele número, não são números. O que nós estamos vendo lá é string. É uma string, é porque exatamente. Quando a gente vê, cara, você pensa assim, pô, de onde surgiu? E esses números aqui? Mas não é número, é uma string. Ah, legal. É uma string. Entendi. E, ó, eu vou compilar esse cara daqui e executar. Lembra que eu comentei lá, ó, eu mudei o nome. Não existe mais o método toString. Vou rodar para a gente ver. Rodei. Vou mostrar aqui, olha só. As duas primeiras impressões, que é pessoa diretamente, ele chamou o toString. Certo. Pessoa.toString, mesmo eu não tendo mais esse método, ele vai assumir que é aquele que a gente tem lá, que é pessoa, que é o nome da classe, arroba o hashcode. E ele vai imprimir esse cara daqui.
E aí ele imprimiu nesse formato novamente. Se você chamar ou não chamar, ele vai funcionar. Existe esse método daí. E aí eu posso modificar o comportamento dele. Se eu modificar o comportamento, aí ele funciona exatamente como eu quero. Que é essa grande sacada, eu poder transformar ele para ele funcionar da forma com que eu preciso. Entendi. E aí, quando eu faço isso, eu tenho a vantagem que facilita a minha vida, né? E aí, facilitando a vida, a gente fica feliz, com certeza, né? Então, quando eu venho aqui, ó, e aí eu faço essa modificação, ó, tem que ser exatamente igual o nome. Exatamente igual. Já que é igual, eu estou fazendo uma modificação no que é o comportamento dele, eu vou dizer, isso aqui se chama annotation, é uma anotação. Arroba sempre é uma anotação. Quando eu coloco arroba alguma coisa, vira um annotation. Então, eu estou fazendo uma anotação e essa anotação serve para o compilador do Java saber que esse método toString não é meu. Não fui eu que criei o método toString. Esse método, ele existe lá na classe objeto. Porém, eu estou trazendo ele para a minha classe e modificando o funcionamento dele. E aí, por isso que eu estou falando, olha, eu estou fazendo uma modificação, uma sobrescrita, né? Estou modificando o comportamento desse método. Eu estou modificando como ele funciona. E aí, nessa brincadeira, se eu compilo esse cara daqui, bonitinho, agora esse daqui não pode mais funcionar, né? Porque não existe mais o 2, que a gente acabou de remover, compilou, rodou, a gente tem tudo exatamente igual e ele não aparece mais naquele formato padrão lá, que é nome da classe, @hashcode, né? E aí, olha que bonitinho. Pessoa toString ou exibe dados, todos eles estão fazendo o mesmo funcionamento. Mas o bacana é que eu posso chamar dessa forma aqui. Então, economiza eu ter que colocar o ponto e o método que vai fazer a impressão. Só mando imprimir o objeto direto, né? Fica mais legal, né? Sim. Agora, vamos fazer um teste com faz aniversário. Hoje é seu aniversário? Se não é o seu aniversário, a gente vai passar aqui um false. Não é hoje o aniversário do Rosenberg. Ele vai ter que manter o mesmo valor de idade aqui. E se eu chegar aqui e colocar agora true, você está fazendo aniversário. Hoje é seu aniversário. Compilou o nosso programa, olha lá que legal. Ele mostrou, estava com 19 anos, não era seu aniversário, continuou com 19 anos. É o seu aniversário? Sim. Você passou a ter 20 anos. Então, ocorreu o incremento da idade aí. E aí a gente pode ver que o método faz aniversário está funcionando direitinho. A gente tem todos esses métodos bem descritos aqui funcionando. Vamos melhorar, porque eu sei que os dois estão exibindo exatamente a mesma coisa. O que eu posso fazer aqui para melhorar? Eu posso vir aqui e falar, ó, toString. Devolva o toString. Compila. Vamos ver aqui se muda alguma coisa. Nada, continua funcionando exatamente como estava funcionando. Então, ficou bacana, né? Legal. Curtiu? Curti. Show de bola. Vou propor, então, uma atividade para você se provar aí e se divertir. Vou ter que assistir de novo, obviamente. Né? Não, é claro, é óbvio. Por isso que a gente grava e é bom gravar, ó. Para você poder assistir. Qualquer coisa amanhã cedo, o João Lucas também está à disposição. Eu estou à disposição aí no WhatsApp para qualquer coisa também. Só mandar mensagem, não há problema. Nós temos agora um exercício para desenvolver uma casa. A nossa casa, ela tem alguns atributos. Vou gravar um próximo vídeo, pode ser? Só para a explicação desse, vou para deixar separado.